um homem negro, sem dentes. Mas a questão que fica é, o que realmente está acontecendo aqui? Para alguns, esse conteúdo pode ser visto como um recorte fora de contexto, algo usado apenas para arrancar risadas ou criar memes. Já outros apontam para algo muito mais sério. Será que existe um preconceito velado, uma forma de ridicularizar pessoas pela aparência, pela condição social ou até pela cor da pele? A verdade é que esse debate divide opiniões e nos obriga a refletir sobre como enxergamos o outro. E eu quero saber de você. Na sua opinião, esse vídeo é apenas descontração ou ultrapassa o limite e se transforma em preconceito? Uma onda de desinformação sobre uma fala do presidente Lula circulou nas redes sociais depois de um discurso dele sobre o programa Brasil Sorridente. Na fala, o presidente relatou um episódio antigo envolvendo a capa de uma revista institucional que trazia a imagem de um homem negro sem dentes. Ele explicou que fez uma intervenção na época para barrar a publicação porque entendeu que a escolha reforçava estereótipos racistas e não representava dignamente o povo brasileiro. Mas setores da extrema-direita passaram a compartilhar só um corte da declaração de Lula, omitindo o contexto. No trecho isolado, aparece apenas o momento em que o presidente menciona um senhor negro sem dente. Usado, então, esse trecho por opositores para acusá-lo de racismo. O trecho manipulado circulou em perfis de parlamentares e influenciadores de extrema-direita que insinuaram que, se a fala tivesse partido de Jair Bolsonaro, a reação teria sido diferente. Vamos ver a fala completa do presidente. Uma vez eu tinha um ministro da Agricultura, ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo, que foi participar de um congresso de propriedade rural de pequenos na Alemanha. E ele fez uma revista maravilhosa, bonita. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro? Você não acha que isso é preconceito? Eu lembrei do Joãozinho 30. Quem gosta de miséria é intelectual, pobre gosta de coisa boa. Eu falei para ele, você pode anular essa revista, joga essa página fora e faz uma foto de um cara com dente. E aí, eu resolvi criar o Brasil Sorridente. Aí o trecho completo. Sakamoto. As eleições de 2026 já começaram, né? Não tenha dúvida nenhuma, né? Qualquer fala... E 2026 vai ser isso, o pessoal vai pegar, Isso aí de pegar trecho e explorar, né, pegar trecho e desinformar, porque isso é desinformação. O que o presidente Lula está falando nesse sentido? Ele não está reclamando da existência do trabalhador negro, ele está falando só que isso aqui não representa o Brasil. E isso é verdade. O pessoal acha que, mas o trabalhador negro sem dente existe. Sim, como existe também o trabalhador branco sem dente, porque existe o trabalhador indígena sem dente e tudo isso mais. Só que você colocando uma pessoa branca com todos os dentes, a pessoa negra com todos os dentes, está passando uma mensagem. A mensagem, olha, um grupo é assim, outro grupo é assado, e não é. Isso, como ele falou, é preconceito. Você precisa colocar sempre numa representação institucional, numa publicidade, os dois grupos étnicos diferentes têm que estar em pé de igualdade, sabe? Você está fazendo uma representação institucional. Não é que você está, mas se você estiver fazendo uma reportagem numa comunidade, você escolher, não. É uma reportagem numa comunidade. Você está fazendo uma reportagem numa comunidade sobre problemas dentários, você vai mostrar aquela realidade. Agora, você está fazendo uma representação institucional da cara do Brasil no exterior, você precisa respeitar isso, você precisa respeitar o fato de que homens negros, mulheres negras precisam ter o mesmo nível, o mesmo cuidado de dignidade que a gente despende a pessoas brancas, né? Mas ele estava certo nesse sentido. A questão, que eu acho que é o grande debate, é o fato de que, à medida que a gente for chegando próximo do ano eleitoral, do processo eleitoral, esse tipo de coisa vai acontecer 1, 2, 3, 4 vezes. Ainda mais agora que a pesquisa Genial Quest apontou uma melhora da popularidade do Lula em grupos mais humildes. E aí o pessoal vai querer ir para cima mostrando, né, e batendo, falando, olha, o teu presidente aqui, olha o que ele fala e tudo isso mais. Isso é uma coisa banal, que é um recorte, e como as pessoas não têm acesso, muitas vezes, ao negócio inteiro, vão acreditar naquilo, e
pessoas vão explorar a boa vontade. Aí, é claro, a justiça pode, inclusive, a pessoa, se o governo se sentir ofendido, se alguém se sentir ofendido, pode tentar descobrir quem é que manipulou essa história e demandar da pessoa que a pessoa se explique em público, né? Agora, o pior, Diego, para terminar, não vai ser nem isso. Isso aqui é o básico. O que vai acontecer, e a gente está esperando, vai ser uma profusão de vídeos com fake news usando inteligência artificial. Que você vai pegar determinadas ferramentas como o Vel 3 do Gemini, que produzem aquele monte de vídeo que está circulando por aí, de uma forma muito barata e de uma boa qualidade, vão ser usados à torta e direito, né, para criar problemas para um candidato, para outro, à direita e à esquerda. Se 2022 o pessoal tinha dito que seria a eleição da desinformação, eu acho que não, vai ser 2026. Acompanhar. Professor Marco, agradeço a sua participação aqui na TV. Se o senhor puder continuar mais uns instantinhos aqui na internet, eu agradeço. Mas na TV, obrigado, viu, professor, pela participação. Obrigado. Valeu. No próximo bloco, falaremos que 5 jornalistas foram mortos em um ataque de Israel a um hospital na faixa de Gaza. Até já. Bom, seguimos aqui na internet. Professor, quer comentar essa desinformação, né, pela extrema-direita e o que esperar para 26? Olha, eu acho que o Sakamoto tocou no ponto crucial, ou seja, isso é um aperitivo do que vai ser a eleição ano que vem, não é? E agora com as ferramentas de inteligência artificial, o que a gente precisa ver é se a justiça eleitoral ela vai estar preparada para dar respostas rápidas, não é? Porque se não estiver preparado, isso vai fazer uma diferença gigantesca no resultado eleitoral e pode comprometer o processo eleitoral do ponto de vista da sua lisura, não é? Então eu temo muito em relação a isso, porque em 2022 você teve lá a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, que se preparou muito bem para uma realidade que estava dada. A realidade da IA e das várias possibilidades de utilização ela é nova. Eu não sei se os nossos órgãos de controle que vão estar lidando com isso vai ter a capacidade de responder na mesma velocidade que se respondeu em 2022. Ao que parece, em cada eleição é preciso um novo aprendizado. O problema é que esse aprendizado não tem como base a eleição anterior. O que teve na eleição anterior já é superado pelos avanços, né, que a tecnologia traz para a eleição seguinte. Esse é o meu maior temor, por quê? Porque está em jogo aí a legitimidade da eleição e os próprios fundamentos da democracia também, Diego. Professor Marco Antônio Teixeira, obrigado pela participação conosco. Agora sim, um abraço para o senhor, boa semana. Abraço. Obrigado, Marco. Até logo. Valeu. Olha, vamos dar uma olhada numa das publicações das redes sociais, só para a gente ilustrar aqui o que foi dito, né, durante esses últimos dias. Temos um post do Carlos Jordi, protocolei representação na PGR contra Lula por sua fala racista durante um evento oficial, ao criticar a imagem de um homem negro sem dentes em uma propaganda do governo. O Brasil não pode aceitar que o presidente ataque o seu próprio povo com preconceito e discriminação. Foi mais ou menos aí, Sakamoto. Foi aquilo que a gente falou, na verdade, né? Aí o pessoal vai distorcer e vai usar isso, na verdade, né? A torta e direito, né? E isso, é claro, é o aperitivo. Sejam bem-vindos a 2026. 2026 já começou sem Réveillon, sem Sidra e sem pular 7 ondinhas. Aproveitar que você está aqui do meu ladinho, tem um assunto que repercutiu demais no último final de semana, que foi uma fala do Lula, do presidente Lula, em que ele criticou uma propaganda oficial do governo federal que estampava a foto de um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente na boca. Isso aí repercutiu demais, você deve ter visto, a nossa audiência também deve ter acompanhado. Enquanto alguns críticos alegaram que a declaração foi preconceituosa, será? Tem aquele outro lado também de quem vê realmente que é uma fala não só preconceituosa, mas também falando não descolado da realidade em relação à cultura e o povo brasileiro, né? Vamos dar uma assistida e a gente vai comentar já já. Tinha um ministro da Agricultura, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo, que foi participar de um congresso de propriedade rural de pequenos na Alemanha. E ele fez uma revista maravilhosa, bonita. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro.
Você não acha que isso é preconceito? E aí, Guta Pini, o que você achou dessa fala? Você concorda comigo? Eu disse que existe um descolamento da realidade também, da cultura do povo brasileiro, na minha visão, pelo menos nessa fala do presidente Lula, porque ele não conhece o seu próprio povo, será isso? Será que ele está tão distante das ruas que não conhece mais como é o brasileiro? Com certeza ele está distante, né? Ele, todo o seu entorno, né? Não andam aí na rua com tanta tranquilidade. Agora, eu vi também o outro lado, né? As pessoas falando, não, que ele foi... As pessoas estão manipulando essa fala dele, estão interpretando de uma forma tendenciosa, não foi isso, está tirando de contexto. A grande questão é que, assim, se vocês perceberem, ele começa falando da propaganda, ele começa falando da mulher que estampava também. E ele fala muito dos atributos dela enquanto branca, né? Branca, descendente de alemã, as bochechas bem vermelhas. Então, ele foca muito nessa questão dela ser branca. E do lado, uma pessoa negra. E ele tenta ali no final, ele ainda fala sem dente. Aí a gente poderia pensar, não, mas ele tá só reclamando porque a pessoa estava sem dente. Mas no final da fala ele fala, e ainda negro. Então, assim, é isso que levanta, né, essa questão de uma fala, no mínimo, inapropriada de um chefe de Estado de um país como o Brasil. Então, assim, essa comparação que ele faz entre era uma mulher branca e um homem sem dente, mas e ainda negro, isso eu acho que trouxe toda essa polêmica para essa fala, que muitos estão atribuindo como uma fala racista, né? E, no mínimo, uma fala inadequada, inapropriada, e mostra, com certeza, o descolamento do Lula da realidade e até do apreço dele pela população negra, que está sempre no discurso, né? Essa pauta racial está sempre no discurso, mas a forma como ele se manifesta em relação a uma coisa dessa já mostra que é, na verdade, um discurso vazio. Porque isso que pegou pra mim, sabe, Dani? Um homem sem dente e ainda negro. Como assim ainda negro? E o fato dele ter focado tanto que a outra mulher era branca, ele não falou que a mulher branca tinha dentes. Ela tinha dentes, ela estava sorrindo, perfeita. Sabe? Ele focou que ela era branca. Então o problema foi o dente ou o ainda negro? É isso que pegou. Inclusive a Silvia Donati está aqui no nosso chat perguntando onde está a ministra da Igualdade Racial, Arielle Franco, né? Então, enfim. Aniele Franco. Aniele Franco, perdão. Ela está fazendo essa pergunta aqui. Bom, essa é uma boa questão, não? Onde é que estão aqueles artistas, os ativistas? Cadê a cartinha? Cadê os vídeos saindo em defesa? Não teve uma carta de repúdio? Isso foi sexta-feira. Passou já o sábado, domingo e hoje é segunda-feira, hein? É porque fica muito claro, Dani, e a nossa audiência também já entendeu isso, que não é sobre o que se fala, mas quem fala. Vocês imaginam se essa fala tivesse vindo de alguém da direita? Se tivesse vindo do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, ele já teria 48 horas para se explicar, já estaria dentro de um inquérito para responder pelo crime de racismo. Eu não tenho a menor dúvida. Bolsonaro estava se referindo ao livro Tormenta, sobre o primeiro ano do governo dele, e chamou a autora, a jornalista Thaís Oyama, de japonesa. O agente conhecido como o japonês da Federal. O japonês da Federal que participou da Operação Lava Jato. O japonês da Federal. Japonês da Federal. O japonês da Federal. O japonês da Federal ficou conhecido em operações da Operação Lava Jato. O japonês da Federal. Não. Bolsonaro passou do limite, isso é renúncia. Como é que foi essa hora? Bolsonaro chamou uma escritora japonesa. Só porque ela é japonesa. Isso. Olha. Isso é um absurdo. É um absurdo se chamar japonesa. Isso é um absurdo. Renúncia! Renúncia já!